A Ucrânia está avançando e retomando territórios estratégicos, deixando as forças russas cada vez mais pressionadas. Mas o que está impulsionando essa reviravolta? Como as tropas ucranianas conseguiram romper as linhas russas e até cercar unidades inimigas? Há relatos de ataques devastadores contra depósitos de munição, destruição de blindados e avanços táticos em diversas frentes. Enquanto isso, Putin se vê diante de um dilema: continuar gastando recursos em batalhas que está perdendo ou recuar para evitar mais perdas? Fique até o final, porque as imagens de destruição e os detalhes da contraofensiva ucraniana mostram que a guerra pode estar entrando em uma nova fase decisiva. Imagens recém-divulgadas revelam um ataque preciso contra um depósito de munição russo na região de Selidov. Olá, seja muito bem-vindo ao Fronte Brasil. As forças ucranianas, em colaboração com a unidade Nemesis e outras formações, detectaram a instalação e lançaram um ataque arrasador com munições termobáricas. O impacto foi total. Além do depósito, um dos sistemas de lança-chamas mais temidos da Rússia, o TOS-1 Solntsepiok, foi destruído junto com seu veículo de carregamento e a tripulação. Essa perda representa um golpe significativo para a sua artilharia russa, reduzindo sua capacidade de lançar ataques devastadores contra posições ucranianas. Diante das perdas, a Rússia intensificou seus ataques aéreos, lançando bombardeios sobre diversas cidades estratégicas. Relatórios indicam que Okrivivka, Makarov, Bohuslavka, Pokrovsk e muitas outras localidades foram atingidas por caças russos. Mas será que essa tática está funcionando? Apesar do bombardeio pesado, as forças ucranianas continuam avançando, aproveitando brechas nas linhas defensivas russas. O desespero de Putin fica evidente à medida que ele ordena ataques indiscriminados, tentando deter um avanço que já parece inevitável. Uma das frentes mais críticas neste momento é Toretsk, onde as forças ucranianas estão retomando posições estratégicas. Os combates se intensificaram no centro da cidade, e há informações de que várias unidades russas foram cercadas e isoladas. A perda de Toretsk representaria um colapso significativo para essa defesa russa na região, dificultando ainda mais sua capacidade de manter território na Ucrânia Oriental. Os próximos dias serão cruciais para definir se as tropas de Putin conseguirão resistir, ou se um recuo forçado será necessário. A logística russa continua sendo um desastre. Um exemplo disso aconteceu recentemente, quando um blindado APC improvisado, baseado no chassi de um T-80BV e equipado com uma grade anti-drones, acabou atolado em uma trincheira anti-tanque. Esse incidente mostra a falta de planejamento e coordenação entre as tropas russas. Em vez de um avanço bem estruturado, o que se vê são veículos ficando presos, falta de combustível e equipamentos sendo abandonados no campo de batalha. O caos logístico só piora a situação para Putin. A Ucrânia também usou sua força aérea para golpear as tropas russas. Uma operação combinada envolvendo caças Su-27, MiG-29 e os recém-adquiridos F-16 foi realizada na região de Donetsk. O alvo? Soldados russos que estavam se escondendo em casas abandonadas de civis ucranianos. A missão foi um sucesso. Os bombardeios atingiram em cheio as posições russas, causando baixas significativas e forçando um recuo em várias frentes. Com isso, a Ucrânia mostra que não apenas tem capacidade ofensiva no solo, mas também no ar, algo que pode mudar completamente o equilíbrio da guerra. Outro fator crucial para o avanço ucraniano tem sido o trabalho da unidade Signum da 53ª Brigada de Fuzileiros Motorizados. Esses soldados estão focados em interromper a logística russa na região de Luhansk, dificultando a entrega de suprimentos, munições e reforços. Sem abastecimento adequado, as tropas russas ficam vulneráveis e incapazes de manter suas posições. Esse desgaste gradual tem sido uma das armas mais eficazes da Ucrânia para minar a resistência de Putin no campo de batalha. Enquanto a Ucrânia avança em algumas regiões, os combates continuam violentos em vários eixos, incluindo Lyman, Kupiansk, Novopavlivka, Pokrovsk e Huliaipole. Os russos ainda tentam contra-atacar,
mas enfrentam forte resistência e dificuldades logísticas. No eixo de Kherson, as forças ucranianas repeliram um ataque russo, consolidando ainda mais sua posição estratégica na região. Já no setor de Orikhiv, a Rússia enfrenta dificuldades para manter suas tropas avançando, com sucessivas derrotas registradas nas últimas 24 horas. Diante de tantas derrotas e do avanço ucraniano, a grande questão agora é: qual será o próximo passo de Putin? Ele dobrará a aposta e enviará mais tropas para tentar conter o avanço ucraniano? Ou a Rússia está se encaminhando para um colapso inevitável? O que sabemos é que as forças ucranianas estão ganhando terreno, e a pressão sobre o Kremlin está aumentando. A Ucrânia está atacando o coração da economia russa com uma série de ataques devastadores contra a infraestrutura energética do país. Refinarias, terminais de petróleo e oleodutos estão sendo atingidos por ataques aéreos e drones, mergulhando a Rússia em uma crise sem precedentes. O setor de petróleo e gás, a espinha dorsal da economia russa, já vinha sofrendo com sanções internacionais, mas agora enfrenta um novo inimigo: as forças ucranianas, que estão destruindo instalações essenciais e comprometendo a produção e exportação de combustível. O impacto não se limita apenas à Rússia. A fumaça que sobe dessas instalações não simboliza apenas prejuízo para Moscou, mas também para os mercados globais de petróleo e a segurança energética internacional. Os ataques ucranianos têm sido implacáveis. Somente nos últimos 4 meses, pelo menos 66 ataques bem-sucedidos foram realizados contra alvos estratégicos dentro da Rússia. As refinarias estão pegando fogo, as linhas de abastecimento de energia estão sendo interrompidas e o país está entrando em um impasse perigoso. Os russos, que antes se sentiam seguros dentro de suas fronteiras, agora veem explosões no céu todas as noites. As sirenes dos bombeiros, o zumbido dos drones e os alarmes dos sistemas de defesa aérea se tornaram parte da rotina russa. Kiev intensificou ainda mais sua ofensiva. Mais de 80 refinarias e depósitos de petróleo foram atacados, forçando a suspensão das operações em algumas instalações devido a danos e reparos caros. 4 das principais refinarias russas tiveram que interromper suas atividades, o que está gerando uma crise dentro do próprio setor energético russo e espalhando o pânico nos mercados internacionais. Na noite de 26 de fevereiro, uma nova onda de ataques atingiu a maior instalação de exportação de petróleo da Rússia no Mar Negro. A inteligência de defesa ucraniana, em conjunto com outras unidades militares, realizou um ataque contra a refinaria e o porto de Tuapse, localizado na região de Krasnodar. O porto fica entre Novorossiysk e Sochi, e relatos de explosões começaram a surgir após as 2 horas da manhã. Moradores locais relataram impactos dentro da área da refinaria, enquanto imagens de webcams mostravam fumaça no horizonte. No total, a Rússia afirmou ter interceptado e destruído 128 drones ucranianos em diferentes regiões, incluindo 83 sobre Krasnodar, 30 sobre a Crimeia e outros sobre o Mar de Azov e o Mar Negro. Mesmo assim, a destruição foi significativa. A refinaria de Tuapse, que tem uma capacidade de processamento de 12 milhões de toneladas de petróleo por ano, foi atingida, e incêndios se espalharam pela instalação. Essa não foi a primeira vez que Tuapse foi alvo. O local já havia sido atacado, e agora a nova ofensiva está causando impactos diretos nos preços da gasolina dentro da própria Rússia. O nervosismo entre motoristas e consumidores russos está crescendo. A Rússia continua sendo um dos maiores exportadores de energia do mundo, mas seus recursos estão cada vez mais ameaçados. Mesmo com sanções internacionais, a venda de petróleo ainda representava uma vantagem estratégica para Moscou. No entanto, os constantes ataques ucranianos estão atingindo diretamente a oferta de gasolina e diesel no mercado interno, pressionando ainda mais a economia russa. A refinaria de Tuapse tem uma importância estratégica porque está diretamente ligada ao porto, permitindo o rápido carregamento de petroleiros para exportação. De lá, o petróleo russo segue para o Mediterrâneo via Estreito de Bósforo, alcançando mercados na Europa, Norte da África e Ásia. Qualquer interrupção em sua operação causa impactos econômicos severos para Moscou.
Outras refinarias russas também foram forçadas a suspender suas operações. A refinaria de Syzran, controlada pela Rosneft, foi atingida por um drone ucraniano em 19 de fevereiro, resultando em um grande incêndio. Com capacidade de processar 8,9 milhões de toneladas de petróleo por ano, essa refinaria é crucial para essa produção de combustível de aviação, querosene e betume. Em Volgogrado, outra refinaria operada pela Lukoil foi obrigada a interromper suas atividades após um ataque no início de fevereiro. Além disso, uma planta de processamento de gás em Astrakhan, controlada pela Gazprom, também teve que ser fechada depois de um bombardeio no final de janeiro. A refinaria de Ryazan, responsável por 5% da capacidade total de refino da Rússia, também foi severamente danificada, com incêndios atingindo equipamentos de carga ferroviária, interrompendo completamente a operação. A pressão sobre a indústria de petróleo e gás da Rússia está aumentando. A cada novo ataque, os custos de reparo e a escassez de combustível no mercado interno se tornam mais críticos. As defesas russas tentam se adaptar, implementando camuflagens e barreiras físicas para proteger seus depósitos de combustível. Mas a extensão do setor energético russo torna impossível defender todas as instalações ao mesmo tempo. Além dos ataques ucranianos, as sanções do Ocidente estão dificultando ainda mais a situação. Recentemente, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos sancionou 183 navios que faziam parte da frota sombra da Rússia, usada para driblar restrições e continuar exportando petróleo. A medida teve impacto imediato. Temendo sanções secundárias, muitos países começaram a evitar essas embarcações, deixando petroleiros russos parados no mar. A Rússia, que uma vez dominou o mercado de gás natural da Europa, agora enfrenta uma crise sem precedentes. A estatal Gazprom, que já foi uma das empresas mais valiosas do mundo, perdeu 70% de seu valor desde o início da invasão da Ucrânia. As demissões em massa estão atingindo sua sede em São Petersburgo, e sua participação no mercado europeu de gás foi reduzida a quase zero. O petróleo sempre foi o motor econômico da Rússia. Durante os primeiros mandatos de Vladimir Putin, os altos preços do petróleo garantiram prosperidade ao país. O preço do barril subiu de 10 dólares americanos, quando Putin assumiu o poder, para 148 dólares americanos em 2008, proporcionando à Rússia um lucro estimado em 600 bilhões de dólares americanos. No entanto, essa dependência excessiva do petróleo tornou a economia russa vulnerável. O Kremlin acreditava que poderia continuar exportando petróleo mesmo após a invasão da Ucrânia, e por um tempo isso funcionou. Os países ocidentais relutaram em impor sanções severas ao setor de energia russo por medo de prejudicar seus próprios mercados. No entanto, a situação mudou com os ataques ucranianos e a intensificação das sanções. O futuro do setor energético russo agora depende de como Moscou lidará com esses ataques e se será capaz de negociar um acordo para encerrar a guerra. Caso contrário, sua economia pode entrar em colapso e sua capacidade de financiar o conflito diminuirá drasticamente. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu quero que você comente aí embaixo sua opinião. O que você achou do que foi dito, visto e ouvido aqui nesse vídeo. Sua opinião ela é de tamanha importância para nós, para que a gente possa estar melhorando o conteúdo dia após dia. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Tamo junto e até a próxima! Olá, queridos telespectadores, sejam bem-vindos ao Front Brasil.